Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Deveres civis, morais e espirituais. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será deveres civis. Em segundo lugar, vamos falar sobre deveres morais. E em terceiro lugar, vamos falar sobre deveres espirituais. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Deveres civis. As autoridades são estabelecidas por Deus. O apóstolo Paulo inicia o capítulo 13 de sua carta aos Romanos, orientando aos cristãos a obedecer às autoridades constituídas, sejam elas eclesiásticas ou seculares, de forma a termos no âmbito da convivência espiritual e social um perfeito equilíbrio sem convulsões sociais ou rebeliões que possam trazer prejuízos à paz e ao bem-estar de uma comunidade. Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 13, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículo 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vamos dar agora uma definição de autoridade. A autoridade é definida como o reconhecimento de um poder outorgado a uma pessoa, sendo de ordem funcional, quando esta autoridade foi estabelecida por uma lei, costumes ou convenções sociais, e de ordem espiritual, quando é estabelecida por uma dádiva divina através de sinais, prodígios e maravilhas. Quais são as motivações paulinas, ou quais foram as motivações paulinas para a obediência às autoridades? A primeira motivação para a obediência às autoridades apontada pelo apóstolo Paulo é de que qualquer revolta, ou melhor dizendo, é de que toda autoridade no seio de uma sociedade só existe por causa da estrita permissão de Deus. Logo, infere-se que todas as autoridades que existiram e atualmente existem foram colocadas em seus lugares por Deus. Foi o que nós lemos em Romanos, capítulo 13, versículo 1. A segunda motivação paulina para a obediência às autoridades é que isto advém de que qualquer revolta impetrada contra as autoridades constituídas pelo Senhor tipifica uma transgressão ao que Deus ordenou, sendo então as pessoas que agem deste modo merecedoras
de condenação. Romanos capítulo 13, versículo 2 diz: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas, a partir destas motivações paulinas para a obediência às autoridades, a partir da definição de autoridade e a partir também de que todas as autoridades são estabelecidas por Deus, temos aqui que mencionar alguns pontos importantes a considerar para sujeição às autoridades. Em primeiro lugar, nem sempre as autoridades constituídas pelo Senhor fazem o que é correto, pois suas atitudes ferem os princípios divinos, e nestes casos, a defesa de nossa fé é imperativa. Porém, sem o uso de força ou de violência, ou com artifícios do mal, mas utilizando-se da resistência da fé, com a consequente ação sobrenatural de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Deus, em segundo lugar, outro ponto importante, Deus não apoia em sua integralidade todos os atos das autoridades humanas constituídas sob a sua permissão. Assim, homens de Deus devem discernir sobre o presidir do Espírito Santo em seu ser, se a atitude perpetrada por uma autoridade tem ou não a aprovação do Senhor. Em terceiro lugar, homens inescrupulosos se investem de autoridade e poder que não lhes foram dados, configurando-se então de uma falsa autoridade, utilizando-se desta apenas para o atendimento de seus próprios interesses pessoais e exploração sentimental, espiritual e financeira de outrem. Como quarto ponto importante a considerar para a sujeição às autoridades, não temos dúvidas de que toda e qualquer autoridade é estabelecida por Deus. Entretanto, a sujeição absoluta a esta autoridade só deve ser exercida se os preceitos divinos forem preservados, pois a palavra de Deus é absoluta e está acima de toda e qualquer lei ou vontade humana. As autoridades do Estado, elas estão a serviço de Deus. A boa governança de uma comunidade perpassa pelo reconhecimento das autoridades constituídas, pela homologação de leis e normas que regem direitos e deveres para uma estável, respeitosa e justo convívio social, bem como pela obediência às autoridades nos seus mais diversos níveis hierárquicos, com a consequente obediência à normatização estabelecida. Este modelo de governança Deus estabeleceu quando ele constituiu a nação de Israel ao chamar Moisés como grande líder daquele povo, a autoridade. Depois o Senhor ditou leis para serem cumpridas e exigiu uma irrestrita obediência aos preceitos divinos. Mas quais são as principais funções de uma autoridade? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele na sequência do capítulo 13 da carta aos Romanos, do versículo 3 ao 5, ele fundamenta quais são as duas funções principais das autoridades constituídas na sociedade. Primeiro, as autoridades constituídas estão a serviço de Deus para promover e manter o bem-estar e a paz social das pessoas
isto no convívio social de uma sociedade, de um povo ou de uma nação. Romanos 13, versículo 4, primeiro versículo diz assim, parte A, melhor dizendo, o versículo 4 diz assim: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Em segundo lugar, as autoridades constituídas estão a serviço de Deus para punir severamente os infratores das normas institucionalizadas, de forma a impedi-los de desvirtuar ou anarquizar o bem-estar de uma sociedade. Romanos, capítulo 13, versículo 4, parte B, diz: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Mas qual é a diferença entre os cumpridores e os infratores da lei? Pessoas que praticam o bem, ou seja, aquelas que não transgridem a lei, não estão passíveis da punição da lei, impetradas pelas autoridades, e por isso recebem a menção de homens de bem, cumpridores da lei. Em contrapartida, aqueles que transgridem a lei devem temer a punição ordenada pelas autoridades, pois são considerados fora da lei. Foi o que nós lemos no versículo de número 3. Considere-se, de Romanos 13, 3. Considere-se que homens que não são devidamente punidos ou ficam impunes por terem transgredido as normas institucionalizadas estarão sempre inclinados a fazerem novamente o que é mal. Ou seja, estarão sempre dispostos a praticarem reincidentemente crimes. Ou seja, por causa da impunidade, homens tendem a realizar novamente o crime. E nós podemos ler no livro de Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 11, esta assertiva. Diz assim a palavra do Senhor: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Mas vamos ver agora, no 8º ponto de ensinamento, quais são as motivações para a submissão às autoridades. A punição, ela é um instrumento de correção. E sistematicamente o ato de punir nos coloca em um estado de espírito de padecimento, de tristeza ou de dor. Porém, necessária para a correção de rumos, de procedimentos ou de comportamentos de um ser. O homem deve ter medo da punição, porém deve, com uma boa consciência, contemplar este instrumento como um sentimento do amor de Deus para com os homens. Romanos capítulo 13, versículo 5 diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Provérbios, melhor dizendo, capítulo 12, versículo 1 diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido.
O cristão, ele deve se submeter às autoridades. O Estado, como governo, ele é constituído com uma primordial função social, assumindo de forma ampla o encargo da prestação dos serviços fundamentais aos indivíduos e ampliando sua esfera de ação ao realizar investimentos para proporcionar a seguridade social, a alimentação, a saúde, a habitação, a educação, a segurança e outros direitos sociais. E para o exercício de sua função social e outras funções inerentes ao Estado, este Estado precisa de sustentabilidade financeira, e esta advém de impostos e tributos devidamente estabelecidos por leis, consentidas e homologadas pela sociedade deste Estado, através de seus representantes legais. Romanos, capítulo 13, versículos 6 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O apóstolo Paulo nos ensina, então, no capítulo 13, versículos 6 e 7, que acabamos de ler, desta carta aos Romanos, que as autoridades, para cumprirem os seus deveres na condição de estarem servindo a Deus, precisam dos impostos para arcarem com as suas funções, e é por isso que devemos pagar os impostos devidos de forma integral, respeitando e honrando as autoridades constituídas, de modo que se promova o bem-estar e a paz social para todos. O Senhor Jesus, literalmente, nos exorta a pagar os impostos devidos, para que haja a aplicação de uma justiça social por parte do Estado, como governo de uma determinada sociedade. No Evangelho de Jesus, capítulo de número... O Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 20, versículos de número 19 a 26, Lucas, capítulo 20, versículos 19 a 26, diz o seguinte: Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola, mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiram de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre deveres morais. E vamos fazer uma leitura de Romanos capítulo 13, versículos 8 ao 10, que diz o seguinte: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás,
E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O apóstolo Paulo, ele se volta agora, neste texto que nós lemos, para o ensino do mais sublime sentimento e comportamento do ser humano, que é o amor. Pois a prática do amor, ele se sobrepõe a qualquer lei. Logo, quem pratica o amor não transgride a lei. Isto é, não peca. E nesta linha de pensamento, o apóstolo Paulo conclama aos cristãos não dever nada a ninguém, senão o amor, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Mas qual é o caminho do amor? O amor pode ser manifestado por uma afeição, por um bem-querer, mas também por uma exortação, por uma admoestação, uma correção, uma repreensão, ou até mesmo um forte castigo, ou uma forte disciplina, sempre visando o bem-estar social, psicológico, biológico, espiritual de uma pessoa, marido e mulher, comunidade, povo, nação ou civilização. As dimensões do amor. Jesus apontou o amor como uma base essencial para o cumprimento dos 2 mandamentos mais importantes da lei, sendo este amor aplicado de forma pragmática em 3 dimensões. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 22, versículos 34 ao 40, diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, as 3 dimensões que nós estamos falando do amor, para que ele seja praticado, a primeira é a dimensão vertical, é o amor em direção a Deus. E para amarmos o Senhor, temos que renunciar aos eus, obedecer e amar a Deus de todo o coração. Esse é o amor vertical do homem para com Deus. O amor horizontal é o amor em direção às outras pessoas, considerando que amar o próximo não é apenas ajudar alguém com bens materiais, mas, sobretudo, é levar estas pessoas a ter uma comunhão com Deus para um perfeito equilíbrio em suas vidas, sob todos os aspectos. O amor em profundidade é o amor em direção para o interior de si mesmo, tendo cuidado de não confundir amar a si mesmo como ser amante de si mesmo, ou seja, deve-se rejeitar qualquer sentimento egoísta ou egolátrico que fira os interesses de outrem. Temos que amar a si mesmo para uma boa e perfeita santificação, isto é, separação total do pecado. Então, 3 são as dimensões do amor: vertical, quando eu amo a Deus; horizontal, quando eu amo aos meus irmãos; e em profundidade, quando eu amo a mim mesmo. Mas, saindo um pouco das dimensões do amor, vamos ver quais os tipos de amor. E o amor de Deus, ele é supremo. Contudo, existem outros tipos de amor que regem as relações sociais na sociedade, aos quais passamos a defini-los agora.
Primeiro é o amor eros, o amor cuja manifestação é consolidada na atração física, no instinto sexual, na afeição, no desejo de consolidar uma aliança entre o marido e a esposa. Geralmente este amor é distorcido pelas relações sexuais ilícitas e os desejos carnais e morais, derivando daí as palavras erotismo, erótico, etc. O segundo tipo de amor é o filial. É o amor emocional, sentimental, decorrente de uma atitude de simpatia, de empatia e verdadeira amizade. É um tipo de amor fraternal que nos permite gostar daquilo que nos agrada. Como terceiro tipo de amor, nós temos o amor storge, que é o amor existente entre pais e filhos, fruto da afeição parental, sendo este um tipo de amor mais sublime que existe entre os homens. E em quarto lugar, nós temos o amor ágape. É o amor que tem como origem o próprio Deus, incondicional, sem visar recompensas e que espera tão somente o bem-estar do próximo. A partir destes três tipos de amor, eros, filho, storge e ágape, como o amor absoluto e mais importante, nós temos o amor ágape. E então nós vamos estudar agora quais são os atributos deste amor ágape. A manifestação do amor ágape de nós para com o próximo não é opcional. Na realidade, é uma ordenança do Senhor Jesus. E para isso devemos ter este amor inundando o nosso coração, segundo presidido o Espírito Santo em nosso ser, segundo a nossa integral absorção do caráter de Cristo. E na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo de número 7 a 21, o Senhor nos conclama a amar ao próximo. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo 4 ao 7, fala das virtudes deste amor ágape, deste amor de Deus, que diz o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, dentro destas virtudes, vamos conhecer quais são essas virtudes do amor ágape de Deus e saber se estas virtudes estão em nós. Portanto, um exercício importante que nós podemos fazer aqui com relação a essas virtudes é colocar o nosso nome para compreendermos ou perguntarmos a nós mesmos se nós temos essas virtudes do amor ágape. Por exemplo, o amor é paciente. Então eu poderia dizer, o Lucas é paciente? O professor Lucas é benigno? O professor Lucas não arde em ciúmes? O professor Lucas não se ufana? O professor Lucas não se ensoberbece? O professor Lucas não se conduz inconvenientemente? O professor Lucas não procura os seus interesses? O professor Lucas não se exaspera? O professor Lucas não se ressente do mal? O professor Lucas não se alegra com a injustiça? Mas o professor Lucas regozija-se com a verdade? O professor Lucas tudo sofre? O professor Lucas tudo crê? O professor Lucas tudo espera? O professor Lucas tudo suporta? Portanto, ao fazer esta pergunta a mim mesmo, eu vou fazer uma reflexão se eu tenho ou não estas virtudes. E se não tenho estas virtudes, ou se estas virtudes não fazem parte do meu viver, eu tenho que me esforçar para que façam, porque assim eu estarei certo de que tenho o amor de Deus em mim. Então, vamos mencionar estas 10 virtudes e dizer o seu significado para termos uma melhor compreensão. A primeira virtude é de ser paciente. Quem tem um amor divino não valoriza o padecer e o sofrimento próprio. Não murmura, possui domínio próprio, é prudente e sabe o momento certo de agir. Ou seja, tem paciência. A segunda virtude é benigno. Quem tem um amor divino não é cheio de malícias, de má fé, e não pratica o que é mal, mas pratica sempre o bem e boas obras. A terceira virtude é que ele não é invejoso. Quem tem um amor divino não cobiça os bens materiais do próximo, não se entristece com o sucesso, êxito e bem-estar de seu semelhante. Quem tem a virtude do amor ágape não se ufana. Quem tem o amor divino não trata com leviandade, não permite buscar egoisticamente o eu, a vaidade, a vanglória, o poder pelo poder, a satisfação pela satisfação. Como quinta virtude, quem tem um amor ágape não se ensoberbece. Quem tem um amor divino não faz nascer em seu coração um senso de superioridade sobre os outros, não é orgulhoso, não se considera autossuficiente. Como sexta virtude, quem tem um amor ágape não se porta com indecência. Quem tem um amor divino não se conduz inconvenientemente, ao contrário, segue os bons costumes, demonstra pudor, recato e respeito para com todos. Em sétimo lugar, quem tem um amor ágape não se irrita. Quem tem um amor divino aceita o contraditório de suas ideias sem irritação. Não se exaspera, não se
embrutece e agride verbalmente ou fisicamente os seus semelhantes. Pode até se irritar, porém não manifesta sua irritação através do pecado. Quem tem o amor ágape como oitava virtude, não suspeita o mal. Quem tem o amor divino não se ressente do mal, não faz suposições maldosas contra o próximo, não é preconceituoso e não julga as pessoas pela aparência. Como a nona virtude, quem tem o amor ágape não folga com a injustiça. Quem tem um amor divino não pratica e nem compactua com atos de injustiça de qualquer ordem. E como 10ª virtude, quem tem o amor ágape folga com a verdade. Quem tem um amor divino preserva e defende a verdade e jamais promove a mentira ou o engano. O amor é uma virtude indispensável para sermos verdadeiros cristãos. E é na base do amor que a nossa fé cristã é autenticada, segundo as nossas boas obras. Passemos agora a estudar os deveres espirituais. O apóstolo Paulo termina a redação do capítulo 13 da Epístola aos Romanos, nos alertando sobre os seguintes pontos. Primeiro, devemos viver na luz do dia, isto é, uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens, pois o dia do Senhor, a volta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja, está muito próximo. Precisamos estar preparados para este grande dia, para vivermos eternamente com o Senhor. E aí nós temos que ler Romanos capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo ainda diz para não vivermos segundo as obras da carne, mas sempre uma vida segundo o Espírito, tomando posse das armas espirituais para lutar contra as tentações do pecado. E Romanos capítulo 13, versículos 12 e 13 diz: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. E como terceiro ponto dos deveres espirituais, Paulo diz que nós devemos viver presididos pelo Espírito Santo, segundo as virtudes do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Romanos capítulo 13, versículo 14 diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Concluindo a aula de hoje, Deus estabeleceu as autoridades para que estas sirvam ao Senhor e aos homens, de forma a promover a igualdade, a justiça e a paz social entre os homens, sendo o amor a base fundamental prática para se viver o Evangelho de Cristo. E sem praticarmos o amor, não temos a essência divina em nosso ser, pois Deus é amor. Uma bênção especial de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.